Você não está apenas cansado. Cansaço comum melhora quando você dorme bem, tira um tempo para si, passa um fim de semana mais leve ou se afasta um pouco das obrigações. Mas o que você sente talvez seja diferente. Talvez seja aquela sensação de acordar já pesado, como se o dia tivesse começado antes de você abrir os olhos. Como se a sua mente tivesse passado a noite inteira trabalhando escondida, revisando problemas, lembrando pendências, antecipando conversas e tentando controlar coisas que ainda nem aconteceram. Você dorme, mas não sente que descansou. Você para, mas não se recupera. Você tenta se distrair, mas a cabeça continua ligada. Por fora, talvez você esteja funcionando. Responde mensagens, trabalha, conversa, sorri, resolve problemas e segue a rotina. Mas por dentro existe uma exaustão difícil de explicar. Não é apenas sono, não é apenas desânimo. É como se alguma coisa dentro de você estivesse operando no limite há tempo demais. E o mais perigoso é que o esgotamento mental raramente chega avisando com clareza. Ele não aparece dizendo, pare agora, você passou do limite. Ele começa pequeno. Primeiro, você perde energia. Depois perde paciência. Depois perde foco. Depois perde prazer. Depois começa a olhar para si mesmo e pensar, o que aconteceu comigo? E é aí que muita gente comete o erro mais cruel. Começa a se culpar. Você acha que está ficando fraco, acha que está ficando preguiçoso, acha que perdeu disciplina, acha que está sendo ingrato, frio, impaciente ou incapaz. Mas talvez o problema não seja falta de força. Talvez seja excesso de peso acumulado por tempo demais. A mente não quebra de uma vez. Ela primeiro tenta avisar. Ela mostra sinais no corpo, no humor, na memória, na vontade e até na forma como você se relaciona com as pessoas. Só que quando você ignora esses sinais por muito tempo, ela começa a fazer o que qualquer sistema sobrecarregado faria. Reduz energia para tentar sobreviver. Neste vídeo, você vai entender os 5 sinais de que sua mente pode estar mentalmente esgotada. O primeiro sinal aparece quando você descansa, mas não se recupera. O segundo surge quando pequenas tarefas começam a parecer enormes. O terceiro aparece quando você fica irritado com coisas que antes conseguia tolerar. O quarto acontece quando sua memória, seu foco e sua clareza começam a falhar. E o quinto talvez seja o mais silencioso de todos. Quando você perde prazer, vontade e presença e começa a viver no automático. E preste atenção nisso. Alguns desses sinais podem parecer simples no começo. Podem parecer apenas uma fase ruim, uma semana pesada, falta de organização ou falta de motivação. Mas, em muitos casos, eles são a forma que a sua mente encontrou para dizer que você não pode continuar vivendo do mesmo jeito. Talvez você não esteja quebrado. Talvez você esteja tentando ser forte a tempo demais, sem descanso verdadeiro, sem espaço interno, sem pedir ajuda e sem admitir que também tem limites. Então, antes de se julgar, escute com calma. Porque entender esses sinais pode ser o primeiro passo para parar de lutar contra você mesmo e começar a se recuperar de verdade. Você descansa, mas não se recupera. O primeiro sinal de esgotamento mental aparece quando o descanso para de funcionar. Você dorme, mas acorda como se tivesse apenas fechado os olhos. O corpo ficou deitado, a casa ficou em silêncio, as luzes se apagaram. Mas por dentro, a sua mente continuou trabalhando. Enquanto você tentava descansar, uma parte sua seguia revisando problemas, antecipando cobranças, lembrando pendências, imaginando conversas difíceis e tentando resolver situações que nem chegaram ainda. É como se a sua cabeça nunca recebesse autorização para desligar. E isso confunde, porque muita gente olha de fora e pensa, mas você dormiu. Só que dormir não é a mesma coisa que se recuperar.
Existe uma diferença enorme entre repousar o corpo e descansar a mente. O corpo pode estar na cama, mas se a mente continua em estado de alerta, o sono vira apenas uma pausa superficial. Você para o movimento, mas não recarrega a energia. Talvez você conheça essa sensação. Você acorda e, antes mesmo de levantar, já sente o peso do dia. Antes do café, antes da primeira conversa, antes de qualquer tarefa real, sua cabeça já está cheia. Você pensa nas mensagens que precisa responder, no trabalho, nas contas, nas decisões, nas pessoas, nos problemas que ficaram para depois. O dia ainda nem começou, mas você já está cansado dele. Isso não é frescura, isso é sinal. Quando a mente está esgotada, ela perde a capacidade de repousar com profundidade. Ela não entende o silêncio como descanso. Ela entende o silêncio como espaço para preocupação. Por isso, quando tudo fica quieto, os pensamentos ficam mais altos. Quando você deita, a mente começa a fazer reunião. Quando você tenta relaxar, surge uma lista invisível de coisas para resolver. E aqui está o ponto que muita gente ignora. O problema não é apenas a quantidade de coisas que você faz. É o estado interno em que você vive enquanto faz essas coisas. Você pode passar o domingo em casa e ainda terminar o dia destruído. Pode tirar férias e continuar sentindo um barulho dentro da cabeça. Pode sentar no sofá e, mesmo assim, sentir que não está descansando. Porque o esgotamento mental não depende só de esforço físico. Ele nasce quando a mente permanece tempo demais em modo de defesa. É aquela sensação de estar sempre devendo alguma coisa, devendo uma resposta, devendo resultado, devendo paciência, devendo presença, devendo calma, devendo produtividade, como se existisse um fiscal invisível acompanhando cada passo e dizendo: você ainda não fez o suficiente. Com o tempo, esse fiscal interno vira uma prisão. Você começa a sentir culpa quando descansa. Sente que deveria estar fazendo algo útil. Sente que parar é perder tempo. Sente que desacelerar é ficar para trás. Então acontece uma contradição cruel. Você precisa descansar, mas não consegue se permitir descansar de verdade. A mente esgotada não quer apenas sono. Ela quer permissão para baixar a guarda. Ela quer um momento em que você não precise provar nada. Uma noite em que a cama não vire escritório mental. Alguns minutos sem comparação, sem cobrança, sem urgência, sem a sensação de que tudo depende de você. Porque existe um tipo de cansaço que não vem só do que você fez hoje. Vem do que você vem carregando há meses, talvez há anos. E talvez você tenha se acostumado tanto a funcionar cansado que começou a achar isso normal. Mas não é normal acordar todos os dias como se já tivesse vivido uma batalha. Não é normal sentir que nenhuma pausa é suficiente. Não é normal repousar o corpo enquanto a mente continua trabalhando no turno da madrugada. O descanso verdadeiro não é apenas parar. É sentir segurança suficiente para não precisar continuar lutando por dentro. Se você dorme, pausa, tenta relaxar, mas nada parece devolver sua energia, talvez esse seja o primeiro aviso claro. Sua mente não está apenas cansada, ela está pedindo recuperação. E no próximo tópico, existe outro sinal muito comum, mas muito mais perigoso do que parece. Quando tarefas simples começam a parecer enormes. Pequenas tarefas começam a parecer enormes. O segundo sinal aparece quando o simples começa a parecer pesado demais. Responder uma mensagem vira um esforço. Levantar para tomar banho parece uma negociação interna. Organizar algo pequeno parece uma missão gigante. Abrir um e-mail dá tensão. Escolher o que comer cansa. Começar uma tarefa comum parece exigir uma energia que você não entende de onde precisa tirar. E então vem aquela pergunta dura: o que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo fazer o básico? Essa pergunta machuca, porque por fora
Tudo parece simples. Para quem está olhando de fora, parece fácil. É só levantar, é só responder, é só resolver, é só começar. Mas para uma mente esgotada, o problema não é o tamanho da tarefa. O problema é a energia mental necessária para iniciar. Existe uma diferença enorme entre saber o que precisa ser feito e conseguir mover-se para fazer. Quando você está bem, a mente organiza tudo quase automaticamente. Você olha para a tarefa, decide, começa e termina. Mas quando está mentalmente esgotado, cada etapa pesa. Primeiro você precisa vencer a resistência para começar. Depois, precisa decidir como fazer. Depois precisa sustentar a tensão. Depois precisa lidar com a cobrança de terminar. O que antes era simples agora parece ter várias portas trancadas. E isso não significa incapacidade, significa sobrecarga. Imagine uma mesa completamente cheia. Papéis, contas, objetos, documentos, copos, fios, coisas antigas, coisas urgentes e coisas que nem deveriam estar ali. Agora alguém chega e coloca mais um papel sobre a mesa. O papel é leve, mas a mesa já está tomada. O problema não é o papel, o problema é o acúmulo. A mente esgotada funciona assim. Uma pequena tarefa pode parecer enorme, porque ela cai sobre um sistema já saturado. Por isso, às vezes você evita, não porque não se importa, mas porque começar qualquer coisa parece abrir a porta para mais cobrança. Você adia uma mensagem porque responder pode gerar outra conversa. Você evita uma tarefa porque sabe que ela pode puxar outras 10. Você ignora uma pendência porque só de olhar para ela, o corpo já reage como se estivesse diante de uma ameaça. E depois vem a culpa. Você se chama de desorganizado, de fraco, de enrolado, de improdutivo. Começa a se comparar com pessoas que parecem dar conta de tudo. Só que comparação é veneno quando você está esgotado. Você compara o seu bastidor em colapso com a vitrine organizada dos outros. Ninguém mostra a própria bagunça interna com clareza. Todo mundo parece firme até a porta fechar. Carl Jung dizia, em tradução livre, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa frase conversa diretamente com este sinal. Porque muitas vezes sua mente já percebeu o excesso antes de você admitir. Seu corpo já entendeu que algo passou do limite. Sua energia já começou a cair. Mas sua consciência ainda tenta chamar isso de fase ruim, falta de foco ou preguiça. Só que a mente fala por sinais. Ela fala quando você trava diante do simples. Fala quando uma tarefa pequena parece grande demais. Fala quando você precisa de meia hora para criar coragem para fazer algo que levaria 5 minutos. Fala quando você abre o celular para resolver uma coisa e, de repente, se perde em distrações porque não quer encarar a sensação de peso. E aqui está uma verdade dura. Quanto mais você se agride por estar travado, mais travado você fica. A cobrança pode até produzir movimento por um tempo, mas cobra juros altos. Ela funciona como chicote em uma equipe exausta. Pode acelerar por alguns dias, mas destrói por dentro. Com a mente é igual. Se você tenta resolver esgotamento usando mais pressão, talvez consiga entregar alguma coisa, mas perde ainda mais energia no processo. O caminho começa quando você para de olhar apenas para a tarefa e começa a olhar para o estado em que está tentando fazer a tarefa. Talvez o problema não seja lavar a louça. Talvez seja lavar a louça enquanto carrega medo, culpa, cobrança, exaustão, preocupação financeira, tensão familiar, pressão profissional e a sensação constante de que nunca faz o suficiente. Uma mente descansada executa, uma mente esgotada negocia com cada passo. Se tarefas pequenas começaram a parecer grandes demais, não ignore. Esse é um sinal de que sua energia mental está baixa. Sua capacidade de decisão está sobrecarregada e sua mente está tentando economizar recursos para não entrar em pane. E no próximo tópico, vamos falar de um sinal que costuma machucar relações em silêncio.
Quando você começa a se irritar com coisas que antes conseguia tolerar. Você fica irritado com coisas que antes tolerava. O terceiro sinal aparece quando sua paciência começa a desaparecer sem você entender direito o motivo. Coisas pequenas começam a incomodar mais do que deveriam. Um barulho simples parece agressivo. Uma pergunta comum soa como cobrança. Uma mensagem no celular já provoca tensão. Uma conversa longa parece sugar o pouco de energia que sobrou. Um atraso, uma mudança de plano, uma interrupção qualquer, tudo parece tocar em um ponto sensível dentro de você. E então vem aquela pergunta incômoda: por que eu estou assim? Você talvez perceba que responde mais seco, fala com menos paciência, evita certas pessoas, sente vontade de ficar sozinho, não porque odeia alguém, mas porque qualquer interação parece exigir uma força que você não tem. Depois, quando a irritação passa, vem a culpa. Você pensa que está ficando difícil, frio, amargo, egoísta ou injusto com quem não merece. Mas nem sempre a irritação é sinal de maldade. Muitas vezes, é sinal de falta de espaço interno. Quando a mente está descansada, ela consegue absorver pequenos desconfortos. Um ruído é só um ruído. Uma pergunta é só uma pergunta. Um imprevisto é apenas um ajuste de rota. Mas quando a mente está esgotada, ela perde margem. Tudo chega como excesso. Tudo parece alto demais, urgente demais, invasivo demais. É como um copo cheio até a borda. Uma única gota parece pequena, mas basta ela cair para transbordar. O problema não é apenas a gota. O problema é que o copo já estava no limite. Com a mente acontece a mesma coisa. Você não explode por causa de uma mensagem. Você explode porque aquela mensagem caiu sobre dias, semanas ou meses de tensão acumulada. Você não perde a paciência apenas porque alguém fez uma pergunta simples. Você perde a paciência porque sua cabeça já estava cheia de perguntas sem resposta. Você não se irrita apenas com o barulho externo. Você se irrita porque por dentro já existe barulho demais. E isso precisa ser observado com honestidade. Muita gente tenta resolver a irritação apenas reprimindo. Engole a raiva, força um sorriso, diz que está tudo bem e segue. Só que emoção engolida não desaparece. Ela muda de lugar, vai para o corpo, para a mandíbula travada, para a dor no pescoço, para a insônia, para a impaciência, para aquela vontade de sumir por algumas horas. Às vezes, você não está bravo com aquela pessoa. Está cansado de não ser ouvido. Está cansado de carregar responsabilidades demais. Está cansado de sentir que não pode falhar, não pode parar, não pode pedir ajuda, não pode demonstrar fraqueza. Então qualquer pequena demanda parece mais uma prova de que ninguém percebe o quanto você já está no limite. E aqui mora uma armadilha perigosa. Começar a acreditar que essa irritação define quem você é. Você pensa, eu sou impaciente mesmo, eu sou difícil, eu não tenho equilíbrio. Mas talvez isso não seja sua identidade. Talvez seja seu sistema emocional pedindo trégua. Talvez seja sua mente dizendo, eu não tenho mais capacidade para absorver tudo isso em silêncio. Isso não significa que você tem autorização para ferir os outros. Responsabilidade continua sendo responsabilidade. Mas existe uma diferença enorme entre justificar uma atitude e entender sua origem. Entender não é passar pano. Entender é criar estratégia. Se você percebe que está se irritando com tudo, talvez a pergunta mais importante não seja como faço para engolir mais. A pergunta certa é: o que está ocupando tanto espaço dentro de mim que não sobra tolerância para quase nada? Essa pergunta muda o jogo, porque a irritação pode ser uma sirene. Ela pode estar mostrando que você vive sem pausa, sem limite, sem descanso real, disponível demais para o mundo e indisponível demais para si mesmo. Quando a mente está sem reserva, qualquer estímulo vira ameaça. Então,
Antes de se culpar por estar irritado, observe com coragem. Você tem descansado de verdade? Tem dito não? Tem dividido pesos? Tem parado antes de chegar ao limite? Ou tem apenas seguido, acumulando tensão e chamando isso de responsabilidade? Se você está mais irritado do que antes, talvez sua mente não esteja tentando destruir suas relações. Talvez ela esteja tentando mostrar que você não consegue mais viver sem espaço interno. E no próximo tópico, vamos falar de outro sinal que assusta muita gente. Quando você começa a perder foco, memória e clareza, como se sua própria mente estivesse ficando embaçada. Você perde foco, memória e clareza. O quarto sinal aparece quando sua mente começa a ficar embaçada. Você lê uma frase e precisa voltar para ler de novo. Entra em um cômodo e esquece o que foi fazer. Abre o celular para resolver uma coisa e quando percebe, já está em outra completamente diferente. Começa uma tarefa, interrompe, tenta retomar, se perde no meio e sente que pensar está exigindo mais esforço do que deveria. E então vem o medo. Será que tem algo errado comigo? Calma, nem sempre isso significa perda de inteligência, incapacidade ou algum problema permanente. Muitas vezes é a mente sobrecarregada tentando funcionar sem espaço livre. Pense em uma mesa cheia de papéis. Contas, contratos, lembretes, anotações, documentos antigos, coisas urgentes e coisas que nem deveriam estar ali. Agora imagine tentar trabalhar nessa mesa sem tirar nada do lugar. Você até consegue por um tempo, mas tudo fica mais lento. Você perde coisas, confunde prioridades, esquece o que ia fazer. Não porque ficou incapaz, mas porque o ambiente está saturado. A mente esgotada funciona assim. Ela não perdeu potência, ela perdeu organização interna. Quando existe preocupação demais, cobrança demais, estímulo demais e pausa de menos, sua cabeça começa a economizar energia. Ela reduz profundidade, pula etapas, esquece detalhes, evita concentração longa. E o que antes era natural começa a parecer uma luta. Você tenta prestar atenção, mas uma parte da mente está em outro lugar. Está pensando no que precisa resolver depois. Está lembrando uma conversa mal encerrada. Está calculando o risco. Está antecipando o problema. Está tentando prever o futuro, enquanto você tenta fazer uma coisa simples no presente. E ninguém consegue viver com clareza quando a cabeça está em vários lugares ao mesmo tempo. Talvez você esteja trabalhando, mas por dentro esteja preocupado com dinheiro. Talvez esteja conversando com alguém, mas por dentro esteja preso em uma pendência. Talvez esteja tentando descansar, mas por dentro esteja se cobrando por não produzir. Então você começa a falhar em coisas pequenas e se culpa como se fosse desleixo, mas não é tão simples. Existe um limite para o quanto uma pessoa consegue processar sem perder ritmo mental. E quando esse limite é ultrapassado por muito tempo, a mente começa a dar sinais: esquecimento, confusão, dificuldade para decidir, sensação de estar lento, incapacidade de terminar o que começou. Freud dizia em tradução livre: os sintomas são formações de compromisso entre o desejo e a defesa. Essa frase pesa porque mostra que a mente nem sempre fala de forma direta. Às vezes, ela fala por lapsos, esquecimentos, bloqueios, repetições e falhas pequenas que carregam mensagens grandes. Às vezes, esquecer demais não é apenas distração. Pode ser uma mente tentando escapar do excesso. Às vezes, perder o foco não é falta de disciplina. Pode ser o resultado de viver em alerta por tempo demais. Às vezes, a confusão mental não é ausência de inteligência, é excesso de ruído interno. E aqui está uma verdade que muita gente precisa ouvir. Você não precisa se violentar para provar que ainda consegue render. Forçar foco em uma mente esgotada é como exigir velocidade de um carro com um motor superaquecido.
Pode até andar por mais alguns quilômetros, mas o preço chega. O caminho não começa com mais pressão. Começa com redução de carga, menos estímulo, menos urgência falsa, menos multitarefa, menos culpa, mais começo pequeno, mais pausa real, mais silêncio, mais ordem, mais presença. Você não recupera clareza enchendo ainda mais a cabeça. Você recupera clareza criando espaço. Se sua memória falha, se seu foco desaparece, se sua mente parece pesada, talvez ela esteja pedindo uma coisa simples e urgente. Pare de tratar cansaço mental como falta de competência. Você não perdeu capacidade, você perdeu margem mental. E no próximo tópico, vamos entrar em um dos sinais mais silenciosos e mais dolorosos do esgotamento. Quando você começa a perder prazer, vontade e presença, como se a vida continuasse acontecendo, mas você não estivesse mais inteiro dentro dela. Você perde prazer, vontade e presença. O quinto sinal é um dos mais silenciosos porque ele não chega fazendo barulho. Ele chega apagando as coisas por dentro. Você continua fazendo o que precisa ser feito. Levanta, trabalha, responde mensagens, conversa, cumpre horários, resolve problemas, entrega obrigações. Por fora, parece que a vida está funcionando. Mas por dentro alguma coisa perdeu cor. Aquilo que antes trazia prazer, agora parece neutro. A música que te animava não toca do mesmo jeito. O descanso não alivia. A conversa não envolve. O fim de semana chega, mas não traz aquela sensação de respiro. Você ri, mas sente que o riso não atravessa. Está no lugar, mas não está inteiro. Está com pessoas, mas uma parte sua parece distante. E isso assusta, porque uma coisa é estar cansado, outra coisa é começar a não sentir quase nada. Muita gente descreve essa fase como viver no automático. O corpo vai, a rotina anda, as tarefas continuam, mas a presença desaparece. Você faz o que precisa, mas sem entusiasmo. Escuta, mas não absorve. Participa, mas não se conecta. Sorri, mas por dentro permanece vazio. Então vem a pergunta: o que aconteceu comigo? Talvez você pense que ficou frio, talvez ache que perdeu a gratidão, talvez se culpe por não aproveitar momentos que deveriam ser bons. Mas o esgotamento mental tem essa crueldade. Ele não tira apenas sua energia, ele começa a roubar sua capacidade de sentir a própria vida. Quando a mente passa tempo demais em alerta, ela começa a economizar energia emocional. Não é escolha consciente, é defesa. Como se uma parte de você dissesse: eu não tenho mais recursos para sentir tudo isso agora. O problema é que, quando a mente tenta cortar o sofrimento, muitas vezes corta também a alegria. Você não decide ficar anestesiado. Você vai ficando assim aos poucos. Primeiro perde a vontade de sair, depois perde a paciência para conversar, depois perde o interesse por coisas que antes importavam. Depois começa a preferir isolamento, tela, distração rápida, silêncio, qualquer coisa que não exija profundidade emocional. E aqui nasce uma das maiores armadilhas. Você começa a chamar isso de preguiça. Você olha para a falta de vontade e pensa: eu estou ficando relaxado. Olha para a dificuldade de começar algo e pensa: eu perdi disciplina. Olha para o desejo de ficar quieto e pensa: eu estou fraco. Só que preguiça e esgotamento não são a mesma coisa. Preguiça é não querer fazer algo mesmo tendo energia disponível. Esgotamento é querer, entender a importância, saber o que precisa ser feito, mas sentir que existe uma parede invisível entre você e a ação. Você quer voltar a ter ânimo, quer cuidar melhor de si, quer responder às pessoas, quer organizar a vida, quer sentir prazer de novo. Mas parece que a vontade não vira movimento. A intenção existe, mas o corpo não acompanha. A mente entende o caminho, mas não tem combustível para andar. E quando você se chama de preguiçoso,
comete uma injustiça contra si mesmo. Você transforma um pedido de recuperação em defeito de caráter. Agora, além de cansado, você se sente culpado por estar cansado. Além de sem energia, você se sente envergonhado por não render. Além de travado, você passa a se tratar como inimigo, e ninguém se cura sendo atacado por dentro todos os dias. Nietzsche escreveu em Assim Falou Zaratustra. Em tradução livre, é preciso ter caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. Essa frase não significa romantizar sofrimento. Sofrimento demais destrói. Mas ela aponta para uma verdade forte. Às vezes, o caos interno mostra que uma antiga forma de viver já não sustenta mais você. Talvez você tenha passado tempo demais vencendo tudo na força, aguentando calado, produzindo apesar do cansaço, sorrindo apesar do peso, fazendo o que precisava ser feito mesmo sem apoio. Isso pode ter te levado longe, mas agora a mesma força que te sustentou pode estar te esmagando. Nem toda falta de vontade é sabotagem. Às vezes é proteção. Quando você trava, talvez sua mente esteja tentando impedir que você continue gastando uma energia que não tem. Quando você evita, talvez esteja tentando escapar de mais uma demanda que parece pequena, mas cai sobre um sistema já saturado. Quando você perde prazer, talvez não seja ingratidão, talvez seja falta de recuperação. Isso não significa abandonar responsabilidades, significa parar de resolver tudo com agressão interna. Em vez de perguntar, por que sou tão preguiçoso? Pergunte, o que drenou tanto de mim que eu não tenho energia nem para sentir prazer? Essa pergunta é mais honesta. Talvez você tenha vivido disponível demais para os outros e indisponível demais para si. Talvez tenha carregado problemas que não eram só seus. Talvez tenha tentado manter uma imagem de força, enquanto por dentro já estava pedindo socorro. Talvez tenha confundido suportar tudo com maturidade. Só que maturidade também é reconhecer limite. Se você sente que a vida perdeu o brilho, não transforme isso em mais uma acusação contra você. Use como sinal. Existe uma diferença entre precisar de recolhimento e estar emocionalmente desligado da própria vida. Quando tudo parece sem graça por tempo demais, quando nada toca, quando tudo pesa, quando viver vira apenas cumprir agenda, sua mente está pedindo cuidado sério. O esgotamento não rouba apenas sua energia, ele rouba o brilho das coisas. E no próximo tópico, vamos falar sobre como começar a sair desse estado sem cair na armadilha de exigir ainda mais de uma mente que já está no limite. Como começar a sair do esgotamento? Agora vem a parte que muita gente erra. Quando percebe que está mentalmente esgotada, a pessoa tenta recuperar a vida usando força bruta. Ela pensa, preciso voltar a render, preciso organizar tudo, preciso parar de ser assim, preciso dar conta. E sem perceber, tenta sair do esgotamento usando exatamente a mesma pressão que ajudou a criar o esgotamento. Isso é um erro. Você não recupera uma mente cansada exigindo mais dela. Você recupera criando segurança, ordem e espaço. O primeiro passo não é virar outra pessoa de um dia para o outro. O primeiro passo é parar de tratar seu estado mental como defeito moral. Enquanto você se chama de fraco, preguiçoso, inútil ou perdido, sua mente continua em modo de ameaça. E ninguém se reorganiza bem enquanto está sendo atacado por dentro. Então comece pelo básico, o velho básico. Aquele que parece simples demais para um mundo viciado em fórmulas complicadas, mas que ainda sustenta qualquer recuperação real. Sono, rotina, limite, silêncio, alimentação, movimento, menos estímulo e menos culpa. Antes de tentar aumentar seu desempenho, reduza o excesso. Antes de exigir foco, diminua o ruído.
Antes de cobrar motivação, observe o que está drenando sua energia todos os dias. Talvez seja o excesso de tela logo ao acordar. Talvez seja responder todo mundo imediatamente. Talvez seja aceitar compromissos que você não quer. Talvez seja carregar problemas que não são seus. Talvez seja tentar manter uma imagem de força, enquanto por dentro você está pedindo descanso. A recuperação começa quando você para de negociar contra si mesmo. E aqui existe uma pergunta simples, mas poderosa. O que depende de mim agora? Epicteto ensinava em tradução livre. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa frase parece pequena, mas é uma lâmina. Ela corta uma das raízes do esgotamento mental. Tentar controlar aquilo que nunca esteve totalmente nas suas mãos. Você não controla a opinião de todos. Não controla o passado. Não controla a velocidade das outras pessoas. Não controla todos os riscos do futuro. Não controla cada julgamento, cada resposta, cada reação, cada resultado. Mas você pode controlar uma escolha pequena agora. Pode controlar uma pausa. Pode controlar uma resposta mais calma. Pode controlar o ato de não pegar o celular por alguns minutos. Pode controlar uma tarefa mínima. Pode controlar o limite que precisa ser dito. Pode controlar o primeiro passo, mesmo que ele seja pequeno. E quando a mente está esgotada, pequeno é grande. A mente cansada não precisa de grandes discursos. Ela precisa de ações executáveis. Tomar água, arrumar uma gaveta, respirar sem pressa, caminhar por alguns minutos, escrever o que está pesando, resolver uma única pendência, dizer um único não. Dormir um pouco mais cedo, cancelar o que não é essencial. Pedir ajuda em vez de fingir que está tudo bem. Pequeno não é inútil, pequeno é possível. E quando você está no limite, o possível vale mais do que o perfeito. O perfeito muitas vezes vira mais uma cobrança. Você cria uma meta enorme, não consegue cumprir, sente culpa, se frustra e volta para o mesmo ciclo. Já o pequeno passo devolve chão. Ele mostra para a mente que ainda existe alguma ordem possível, algum controle possível, algum movimento possível. Outra coisa importante: pare de tratar pausa como perda de tempo. Pausa é manutenção. E manutenção preventiva sempre custa menos do que colapso. Uma pessoa madura não espera tudo quebrar para cuidar da própria estrutura. Com você precisa ser igual. Corpo, mente e emoção não são peças descartáveis, são a base de tudo. Você precisa criar momentos em que sua mente entenda que não precisa se defender. Isso pode começar com 10 minutos sem tela, um banho sem transformar a cabeça em reunião, uma caminhada sem música, sem podcast, sem obrigação de aprender alguma coisa, uma refeição feita com atenção, uma noite em que você decide não resolver a vida inteira antes de dormir. O silêncio pode incomodar no começo, porque quando você desacelera, aquilo que estava escondido pelo barulho começa a aparecer. Pensamentos, medos, tristeza, incômodos, perguntas, cansaços antigos. É por isso que tanta gente prefere distração. A distração dá alívio rápido. A presença exige coragem. Mas a recuperação verdadeira precisa dessa coragem. Não para resolver tudo hoje, para admitir o que está acontecendo. Você precisa observar o que drena sua energia com honestidade. Algumas pessoas drenam, alguns ambientes drenam, algumas rotinas drenam, alguns hábitos drenam, alguns pensamentos drenam. E talvez você esteja tentando recuperar energia enquanto continua conectado todos os dias às mesmas fontes de exaustão. Isso é como tentar encher um balde furado. Então pergunte sem romantizar: o que eu preciso parar de alimentar? Às vezes, sair do esgotamento não começa adicionando mais coisas à vida. Começa removendo, remover excesso de compromisso, remover urgência falsa, remover comparação,
remover culpa inútil, remover a obrigação de estar disponível o tempo inteiro, remover a ideia de que você precisa dar conta de tudo sozinho. E existe outro ponto decisivo: peça ajuda quando o peso estiver maior do que sua capacidade de carregar. Força não é aguentar calado até desabar. Força também é reconhecer limite. Se você sente perda intensa de prazer, tristeza persistente, ansiedade constante, isolamento profundo, sensação de colapso ou pensamentos de desistência, não trate isso como drama. Procure ajuda profissional. Frase motivacional não substitui cuidado sério. Você não precisa esperar virar emergência para levar sua mente a sério. A saída do esgotamento não é uma virada cinematográfica. Não é acordar amanhã completamente renovado. É reconstrução. É recuperar margem. É voltar a dormir melhor. É aprender a dizer não. É fazer menos coisas com mais presença. É parar de transformar cada falha em julgamento contra sua identidade. Você não é uma máquina quebrada. Você é uma pessoa sobrecarregada tentando continuar de pé. E talvez a saída não esteja em fazer mais, provar mais, aguentar mais. Talvez esteja em recuperar o direito de respirar sem culpa, escolher com mais consciência e parar de transformar sua própria vida em um campo de batalha. A cura começa quando você deixa de viver como inimigo de si mesmo. No próximo tópico, vamos fechar essa reflexão entendendo por que o esgotamento mental não aparece para destruir sua vida, mas para mostrar que a forma como você está vivendo deixou de ser sustentável. Talvez você tenha passado tempo demais tentando ser forte. Forte para não reclamar. Forte para não preocupar ninguém. Forte para continuar funcionando. Forte para sorrir quando queria silêncio. Forte para entregar resultado quando por dentro já estava sem combustível. Forte para parecer bem, mesmo quando alguma parte sua já vinha pedindo descanso há muito tempo. Mas até a força precisa de manutenção. E talvez essa seja a mensagem mais importante deste vídeo. O esgotamento mental não aparece do nada. Ele vai se aproximando em silêncio. Primeiro, você dorme e não se recupera. Depois, tarefas simples começam a parecer grandes demais. Em seguida, sua paciência diminui. Seu foco falha. Sua memória fica instável. O prazer perde cor. A vontade enfraquece. E quando percebe, você não está mais vivendo com presença. Está apenas cumprindo a rotina. Mas escute com atenção. Isso não significa que você está quebrado. Significa que algo dentro de você está avisando que a forma como você vem vivendo talvez tenha deixado de ser sustentável. A mente não pede socorro apenas com palavras. Ela pede socorro com cansaço que não passa, com irritação fora do normal, com esquecimento, com falta de prazer, com vontade de se isolar, com travamento, com aquele peso invisível que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. E o erro mais cruel é transformar esses sinais em culpa. Você não precisa se atacar por estar esgotado, precisa se escutar, precisa olhar para sua rotina com honestidade, precisa reconhecer o que está drenando sua energia, precisa entender que descansar não é fracassar. Dizer não é egoísmo. Pedir ajuda não é fraqueza. Recomeçar pequeno não é vergonha. Marco Aurélio escreveu, em tradução livre: a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. Então observe a cor que seus pensamentos têm carregado ultimamente. Eles têm te tratado com justiça ou com violência? Eles têm te ajudado a levantar ou apenas te empurrado para mais cobrança? Eles têm criado direção ou apenas aumentado o peso? Porque talvez hoje o pensamento mais necessário seja este: você não precisa continuar vivendo contra si mesmo. Se este vídeo falou com você, não ignore. Faça uma pausa real. Observe seus sinais. Cuide do seu sono. Reduza o excesso.